ainda um outro programa é necessário para comentar Mateus capítulo 2, versículo 4, vamos ao texto. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. A pergunta que se apresenta agora é a seguinte: Herodes não acreditava nas Escrituras. Por que então ele foi perguntar aos escribas, aos doutores da lei? Por que convocou os sacerdotes e os escribas do povo? Ele podia simplesmente responder aos magos: isso não é da minha conta, aqui não nasceu ninguém. Essa história de rei dos judeus não existe. Eu sou o único rei, ponto final. Mas por que ele, tomado de curiosidade, vai pedir aos intérpretes de um livro em que ele não acredita? A pergunta é oportuna. Vejamos a resposta que um padre da igreja dá e teçamos alguns comentários sobre ela. Por que perguntava Herodes se não cria nas Escrituras? E se cria nelas, como poderia esperar matar aquele que elas diziam que seria rei? Estava instigado pelo diabo e cria que as Escrituras não mentem. Assim são todos os pecadores. Eles não têm permissão de crer totalmente nem naquilo que creem. Se creem, é a força da verdade que não pode ficar oculta. E se não creem, é cegueira do inimigo. Se crescem de modo perfeito, viveriam não como se fossem permanecer nesse mundo, mas como viajantes e peregrinos que logo o hão de abandonar. Crer e não crer. Esse é o mistério. É como se, nesse momento, evocasse, surgisse, emergisse na cabeça de Herodes o seguinte pensamento: não acredito nessas escrituras deles, não acredito que elas sejam inspiradas, não acredito na palavra desse Deus, até porque eu nem adoro o Deus dos judeus. Mas ele não duvida da veracidade, por quê? Esse povo vive dessa palavra. Essa palavra deve ter um quê de verdadeiro, um quê de veracidade, de verdade. Portanto, eu não posso desprezá-las, mas por curiosidade, mesmo sem dar crédito 100% a elas, elas devem ter um quê de autoridade. Como muitas pessoas que olham para a Bíblia, eles não podem dizer que ela é mentirosa, por outro lado, não dão total assentimento a elas. Um livro respeitável, um livro que, como tantos outros, goza de um prestígio na história da humanidade. Até pagão pensa isso. Só que uma coisa é pensar dessa forma, respeitar, elogiar a linguagem, os gêneros literários, a forma bonita, poética, que em vários lugares da Bíblia se encontra. Por outro lado, me dobrar diante dela e dizer que isso é a palavra de Deus, são outros 500. Pois bem, esse raciocínio, que é muito comum nos dias de hoje, passou pela cabeça de Herodes. Então, é crer na veracidade, atenção, não no fato de que ela é a palavra de Deus diante da qual eu devo me dobrar. Então, alguma inspiração leva Herodes a dar uma certa credibilidade à palavra. Mas o inimigo instiga outra coisa. Não se dobre diante dela. Mas vá, pergunte a esses que julgam que isso daqui é verdade, para tentar descobrir exatamente onde é para você consumar o seu instinto assassino, que é matar a criança. Eis aqui, segundo essa lógica do Pseudo Crisóstomo, uma bela intuição que nos ajuda a compreender a psicologia da maldade, da perversidade de Herodes ao consultar os sumos sacerdotes.